Nós vamos trazer agora uma notícia muito triste e uma notícia trágica. Um garotinho, um menino de apenas 5 anos, morreu 4 dias depois de dar entrada no hospital. Ele tinha se engasgado com um chiclete enquanto passeava com os avós numa loja aqui em Maceió. Esse é o pequeno Bernardo, que vocês acompanham agora nas imagens. Ele era morador de Luziápolis, distrito de Campo Alegre. Nosso repórter Douglas França vai nos contar mais informações e detalhes como tudo isso aconteceu. E o que a gente quer saber, Douglas, o Douglas está ao vivo nesse exato momento lá em Luziápolis para trazer informações importantes para a gente. Douglas, era uma notícia que a gente não queria abrir o programa, mas infelizmente é uma notícia que a gente precisa passar para a população. Triste demais, né? Nesse momento agora os familiares estão velando, infelizmente, a criança, né, Douglas? Boa tarde. Wilson, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Que tragédia, Wilson, que tragédia, meu Deus do céu. Nós estamos aqui em Luziápolis, o clima aqui é de muita comoção, de muita tristeza. Nós estamos em frente à igreja onde o corpo do Bernardo está sendo velado. O corpo acabou de chegar agora há pouco, entrou na igreja agora há pouco e o clima não poderia ser outro, né? De muita dor, de muita comoção, né? O Bernardo tinha apenas 5 anos. A gente tem informações, né, dos familiares que ele estava em Maceió passando uns dias com os avós, mas mora aqui em Luziápolis, família muito conhecida, muito querida por todos. A gente deu um espaço aqui, fomos orientados até por respeito, né, à família, aos amigos nesse momento tão difícil e tão cruel, né, de muita dor. Quem está aqui ao meu lado é o Júlio Cavalcante, e ele é tio do Bernardo. Ele topou conversar com a gente agora, né? É um momento de muita dor, Júlio. Se é que eu posso dizer boa tarde para você, né? Mas a gente se solidariza em nome de toda a equipe do Fique Alerta, os nossos sentimentos, a gente presta as nossas condolências. Um momento de muita dor. A informação que a gente tem é que ele estava passando uns dias lá com os avós, estava, né, na loja, a Van, né? Que é uma loja que fica na parte alta de Maceió, mascando um chiclete. Quando se engasgou, não conseguiu respirar. E o que é que aconteceu, Dani? Nós estamos consternados, em choque, sem saber o que dizer. A gente não entende como que um estabelecimento daquele porte, daquela dimensão, não tinha uma equipe preparada para atender uma criança num caso de engasgo, qualquer caso de emergência. O estabelecimento ele tem que ter uma equipe, bombeiros, para poder socorrer qualquer emergência. O Bernardo ele foi socorrido pelos próprios clientes da Van. Pela funcionária que tentou fazer a massagem, mas a funcionária não tinha um preparo para poder fazer esse tipo de massagem, para que o objeto fosse retirado. Passou um tempo muito longo lá, que levou uma parada cardíaca, sem ninguém saber o que fazer, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com aquilo. Quando ele sai de lá, já estava em parada cardíaca, chega na UPA, levou um tempo imenso, os profissionais fizeram tudo o que podiam para poder trazer ele de volta, então foi um tempo muito longo de parada cardiorrespiratória, mas a gente fica sem entender como que um estabelecimento daquele porte, daquele nível, não tem uma equipe, porque isso poderia ser o filho de qualquer pessoa, isso poderia ser em casa, qualquer pessoa que vê essa situação deve se perguntar, né, sobre a segurança dos seus entes queridos quando estão num shopping, quando estão num estabelecimento. A gente está realmente assim, a gente não tem palavras para expressar a indignação. Agora, Júlio, não sei se você estava lá presente, mas você teve contato com quem estava lá. Queria que você detalhasse para a gente quanto tempo durou toda essa movimentação, quem levou, né, o pequeno Bernardo até a UPA. A gente tem informação que foi lá na UPA da Santa Lúcia. Como é que foi toda essa movimentação? Eu estava fora do país, eu acabei de chegar por conta da notícia que eu recebi. Eu tive que fazer essa viagem de urgência para vir para cá. Quem estava com ele era o meu pai, era minha mãe. Quando houve um engasgo, eles, no momento, entraram em pânico porque não sabiam o que fazer. Então, as pessoas que estavam lá começaram a fazer a massagem para tentar retirar o objeto. Isso levou alguns minutos e todo mundo no estabelecimento parou para tentar ajudar e não chegava nenhum socorro. Não foi acionado bombeiro, não foi acionado nada, enquanto os meus pais estavam lá tentando desentalar a criança. E aí, depois desse tempo, foi muito rápido até a saída da van para a UPA, porque era muito próximo ali. E ele foi conduzido por quem? Ele foi conduzido por um cliente que estava na van.
que rapidamente se mobilizou. Não conseguiram nem chamar o SAMU? Não. Os funcionários, ninguém chamou nada. Não houve um socorro. Não houve... o estabelecimento não prestou assistência. Ele foi para a UPA lá da Santa Lúcia, foi atendido e depois ele foi encaminhado para o HGE? Prontamente. Ele chegou lá, já estava em parada cardíaca. Chegando lá, a equipe tentou reanimar durante 75 minutos. E aí, depois ele voltou sozinho, né? E aí, como eles viram a gravidade do caso, ele foi transferido para o HGE para poder... E estava lá desde segunda-feira e veio a falecer ontem pela manhã. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, os nossos sentimentos para você e a toda a família nesse momento de tanta dor, viu? Muito obrigado pela entrevista. Olha, por meio de nota, nossa produção entrou em contato com a Havan. Por meio de nota, a Havan disse que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família. A empresa informou ainda, né, que possui colaboradores treinados, né, nos primeiros socorros. No dia do ocorrido, a equipe foi imediatamente acionada e prestou atendimento à criança. Um profissional da área de saúde que estava na loja também auxiliou e orientou os familiares, enfim. Mas, pelo que a gente sabe, inclusive pelo relato do próprio Júlio, isso não aconteceu. A funcionária da Havan que tentou conduzir a manobra não conduziu da maneira correta. Mas essa é a nota da empresa. A gente vai seguir acompanhando aí essa história e a gente lamenta muito, Wilson, ocorrido. Estamos aqui em Lusiápolis acompanhando aí esse momento de dor, nesse momento tão terrível para essa família e para os amigos aí do pequeno Bernardo. Muito bem, Douglas. Enfim, o Douglas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Obrigado, Douglas, mais uma vez pela sua participação. Agradecer ao familiar, né, ao tio que trouxe as informações. E você vê o desabafo do tio dizendo que nesse estabelecimento não teve o atendimento segundo as informações, mas de forma ali, na forma meio que do qualquer jeito, no desespero de salvar a criança, como qualquer ser humano poderia fazer. Mas não tinha o bombeiro civil, que era isso que todo mundo estava perguntando. Onde estavam as pessoas que primeiro poderiam fazer os primeiros socorros, treinados especificamente para isso?